Olá, como vai? Muito boa noite para você. Patos de Minas investiga caso suspeito de Mpox após atendimento médico na rede pública de saúde. TSE mantém decisão de não cassação de vereador em Patos de Minas. E você também vai ver. Projeto que acaba com relativização do estupro de vulnerável vai à sanção. Iniciativa promove acolhimento para apoiar pessoas que passaram por perdas em Patos de Minas. Vitrine Cultural Patense na Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Tribunal Superior Eleitoral reforça combate às notícias falsas. TSE mantém decisão de não cassação de vereador em Patos de Minas. Homem que agrediu brutalmente a esposa em João Pinheiro se entrega à polícia. Nova regra permite compra de placas veiculares em qualquer cidade do estado. Rede Coop promove campanha solidária SOS Zona da Mata Mineira. O NTV News desta sexta-feira está começando. A gente inicia essa edição mostrando que o suspeito de agredir brutalmente a esposa em João Pinheiro foi preso. Ele se apresentou à polícia nesta sexta-feira. De acordo com nota da defesa, Daniel Henrique da Silva Amorim, de 34 anos, decidiu se apresentar à Polícia Civil de João Pinheiro nesta sexta-feira, depois de tomar conhecimento do mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele é suspeito de agredir brutalmente a esposa por ciúmes. Conforme a polícia, Daniel teria dado vários chutes, socos e batido a cabeça da mulher no vaso sanitário, o que provocou múltiplas fraturas no rosto. O ataque violento foi registrado na madrugada de domingo em João Pinheiro e a mulher teve que ser socorrida a Patos de Minas diante a gravidade dos ferimentos. A filha do casal, de 13 anos, também foi agredida pelo pai ao tentar defender a mãe. Daniel preferiu não comentar o caso. Daniel, quer falar alguma coisa? Daniel Henrique da Silva Amorim está preso no presídio de João Pinheiro. O projeto que prevê o fim da relativização do estupro de crianças e demais vulneráveis foi aprovado esta semana pelo Senado e vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação ocorre após repercussão nacional de uma decisão da 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia absolvido um homem de 35 anos condenado por estuprar uma menina de 12, sob o argumento de que eles viviam juntos como um casal. Lá na 9ª Câmara Criminal são 3 desembargadores, que foram o relator, que foi o doutor Magide, e um revisor e um outro desembargador que a gente chama de vogal. Houve 2 votos favoráveis pela absolvição, então não foi unanimidade, houve um voto divergente, mas foram 2 votos favoráveis para a absolvição dos réus. E essa decisão, ela causou uma comoção muito grande na população, uma comoção nacional mesmo, né? A nova proposta altera o artigo 217-A do Código Penal e deixa claro que a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos é absoluta, independente de experiência sexual prévia ou de eventual relacionamento com o agressor. Pelo texto aprovado, mantém conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos continua sendo considerado estupro de vulnerável, com pena que varia de 8 a 15 anos de reclusão. Se a gente for pegar o que está escrito na lei, é que menor de 14 anos de idade não pode namorar. Menor de 14 anos de idade não pode ter relação sexual. Menor de 14 anos não pode nem beijar na boca. Isso é o que a lei trata no artigo 217, que a gente trata também de atos libidinosos. Então, esse projeto de lei vem a querer evitar esse tipo de conclusão aqui que o desembargador teve, que eu não digo aqui se está certo ou errado, mas o que o desembargador utilizou para poder absolver os acusados, principalmente vou falar aqui com relação ao homem de 35 anos que estava morando, ele estava numa união estável, entre aspas, com uma
criança de 12 anos, é que ele entendeu ali que havia se formado um núcleo familiar, então ele utilizou esse aspecto fora da normativa. A mudança na legislação busca evitar interpretações divergentes e reforçar a proteção integral de crianças e adolescentes, consolidando o entendimento de que menores de 14 anos não têm capacidade legal para consentir relações sexuais, independente das circunstâncias. Isso vem sendo discutido há muito tempo, não é de agora. Só que esse caso vai ser um caso emblemático, porque chamou muita atenção da sociedade, né? E acabou que esse desembargador, a meu ver, com todo respeito, ele deveria ter mantido a posição dele, já que ele, né, inicialmente teve esse entendimento, que eu aqui não critico, porque ele colocou outros julgados, né, nesse sentido, que existem, né? Agora, ele simplesmente, para complicar mais a situação, ele deu uma decisão modificando isso de uma forma não usual, não legal, vamos assim dizer, que isso pode abrir brecha, inclusive, para a defesa conseguir uma anulação dessa decisão num eventual recurso. A seguir, a iniciativa promove acolhimento para apoiar pessoas que passaram por perdas em Patos de Minas. E ainda a vitrine cultural patense na Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Uma iniciativa desenvolvida em Patos de Minas quer ajudar pessoas a transformarem a dor da perda em um caminho de superação. A Associação Ainda Resta Esperança realiza em Patos de Minas o projeto Ressignificar Perdas e Luto, da dor à luta. A proposta é oferecer um espaço seguro de escuta, partilha e fortalecimento emocional para pessoas que estão enfrentando a dor da perda. Esse encontro, ele se chama Ressignificar Perdas e Luto, né? Então, o objetivo é trazer informações a respeito do luto, né? Trazer conhecimento, coisas que podem ajudar a aliviar e confortar um pouco a dor das pessoas enlutadas. Então, a gente realiza esse encontro primeira e última quinta do mês, às 19 horas aqui no Cristavo, né? A gente sempre faz em roda de conversa, né, para ficar um ambiente bem acolhedor mesmo, bem seguro, onde as pessoas se sintam à vontade, onde elas se sintam acolhidas e elas possam expor a sua dor, elas possam trocar experiências. Os encontros já acontecem desde agosto de 2025 e são gratuitos e abertos para todos que queiram participar. Já passaram várias pessoas de agosto de 2025 até hoje, né? Esse encontro já passaram várias pessoas que vieram 1, 2, 3, até mais vezes no encontro, né? E sempre relatam, né, que se sentiram bem, que ajudou muito. Então, assim, isso nos motiva a dar continuidade nesse trabalho, nessa atividade. Mas o encontro não precisa ser apenas para quem passa pela dor do luto. Ele também acolhe qualquer pessoa que queira passar pela experiência de se abrir e ouvir o próximo. A reunião do luto me chamou muito a atenção, porque eu não cheguei a passar pela perca de uma pessoa muito importante, assim, né, de vivenciar o luto, mas ver as histórias de outras pessoas e também saber que o luto ele tem diferentes formas, diferentes fases, né, e ele pode acontecer muito além da perca da pessoa mesmo. A gente tem outras formas de luto. Então foi muito importante também para estar agregando conhecimento e aprendendo mais. Para quem tem interesse em participar ou procurar por informações, basta entrar em contato pelo telefone 34 99897 1780. Se chama Ressignificar Perdas e Luto. Aqui no Cristavo, às 19 horas, encontro presencial, aberto ao público, entrada gratuita. Quem sentir vontade pode vir, que será muito bem-vindo. A gente está aguardando todos vocês. Ótima iniciativa, né? A literatura e a arte ganham... A literatura e a arte patense, né? Ganharam destaque em um evento gratuito que reuniu escritores e artistas em Patos de Minas. Literatura, arte e cultura local em evidência.
Dentro da programação da 15ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, foi realizado a Vitrine Cultural Patense, um evento gratuito que reuniu escritores e artistas da cidade em um encontro especial na Biblioteca Pública João 23. Esse movimento ele começou de uma maneira bem singela e tem se tornado cada vez mais forte, até porque vai se lapidando e construindo o movimento dos próprios autores para mostrar a sua arte. Além da exposição de obras e de um bate-papo com os participantes, o público pôde participar de uma feira de troca de livros, uma oportunidade para descobrir novos autores e novas histórias. A proposta foi simples, bastava levar um livro usado, em bom estado, e trocar por outro disponível no local. Nós costumamos chamar esse movimento como economia criativa. Por quê? Porque essas pessoas que vivem da arte também precisam ter a sua fonte de receita. E nada melhor que ter uma vitrine para expor os seus produtos. Então a gente convida aí as pessoas que fiquem atentas à programação cultural da cidade para poder participar e prestigiar os nossos artistas. E o que não faltou foram obras diversas que agradavam a todos os gostos. São os livros que nós escrevemos em conjunto, como pai e filho, Nós temos quatro obras aqui hoje, Essa aqui que é o Epic Adventure, que é uma ficção científica que trata de 4 adolescentes que desenvolvem um jogo de realidade virtual que se transforma num sucesso, mas esse sucesso também traz muita cobrança por melhoria e tudo. Eu escrevi esse primeiro livro em 2024, é um livro de poesias, são poesias líricas, transmitem emoção, sentimentos, reflexões sobre vivermos o momento presente da melhor forma possível. Os artistas falaram sobre a importância de eventos como esse para incentivar cada vez mais a arte patense e poder apresentar as suas obras para mais pessoas. Muito importante porque a gente pode mostrar tudo, a gente pode mostrar o nosso trabalho, que querendo ou não é uma parte da nossa vida, um tempo que tomou da gente pra gente escrever isso aqui. E as pessoas gostarem me deixam muito feliz, porque significa que elas gostam do meu trabalho, que meu tempo foi bem gasto. É super necessário. O artista ele precisa de espaço, ele precisa sentir o carinho da comunidade e é nesses eventos que isso acontece. A gente comunica com o público, a gente troca ideias e cresce como artista. Muito importante, unir e mostrar para as pessoas as nossas obras e a prefeitura está fazendo vários eventos, nós estamos participando, está sendo muito bom para divulgar. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral reforça combate às notícias falsas. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e você vai ver que o TSE manteve decisão de não cassação de vereador em Patos de Minas. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de que não houve irregularidade por parte do Partido Republicanos nas eleições municipais de 2024 em relação à cota de gênero. O Diretório Municipal do PDT questionou a regularidade da chapa de vereadores do Republicanos de Patos de Minas, sob a alegação de que uma candidata teria sido registrada apenas para cumprir 30% de candidaturas femininas sem participação efetiva na campanha. Neste caso, o PDT ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral, sustentando que houve candidatura fictícia. Em primeira instância, a ação chegou a ter decisão favorável ao reconhecimento da fraude. No entanto, ao julgar recurso, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais reformou a sentença e, por unanimidade, afastou a irregularidade. Para os desembargadores, as provas não foram suficientes. Após, o PDT apresentou recurso especial, alegando violação à legislação eleitoral e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo que a simples demonstração de desinteresse completo na disputa já seria suficiente para caracterizar a fraude. A legenda também pediu a cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários, a anulação dos votos recebidos pela chapa e a inelegibilidade dos candidatos beneficiados, entre eles o vereador Júlio César. Ao analisar a admissibilidade do recurso, o presidente do TRE, desembargador Júlio César Lorenz, entendeu que o tribunal já havia examinado detalhadamente as provas e que não ficou comprovada violação à lei nem divergência jurisprudencial capaz
a justificar o envio do caso à instância superior. Com isso, o recurso especial não foi admitido, mantendo-se válida a decisão que afastou a fraude à cota de gênero e preservou o resultado das eleições proporcionais no município. Com isso, continuam em seus postos como vereadores Júlio César, Itamar André e Otaviano Marques. 2026 é ano de eleição e o Tribunal Superior Eleitoral quer reforçar o combate contra as notícias falsas. Para isso, lançou uma websérie de 5 capítulos. A campanha alerta a população sobre os riscos da desinformação no ambiente digital. Em busca do ver da verdade, o TSE quer incentivar a população a identificar o que é fato e o que é fake nas redes. São 5 vídeos explicativos com dicas dos 5 Vs que vão ajudar os eleitores a escolher seus candidatos sem enganação. A avaliação crítica é recomendada por essa especialista. Comunicar é poder. Então, chegou a informação na minha rede social. Às vezes ela parece ser tão verídica que é natural que seja passada adiante sem que ela tenha um momento de checagem. E esse momento de checagem ele precisa ser qualificado. Um dos Vs para ficar de olho é o da velocidade. A todo momento somos bombardeados por conteúdos. É fácil receber no celular uma informação interessante, curtir e compartilhar. E essa facilidade de divulgação pode ser usada para espalhar rapidamente uma mentira, enganar o eleitor e contaminar uma eleição. Os outros Vs que dificultam diferenciar fato de fake são o volume de informações que circulam, a variedade de assuntos a que estamos expostos nas redes, a viralidade, que destaca a capacidade de atingir muitas pessoas em pouco tempo, e o V da verossimilhança, que alerta sobre a possibilidade de um conteúdo falso imitar algo real, inclusive com o uso de inteligência artificial. Na campanha, o TSE orienta os eleitores a verificar se o conteúdo vem de fonte confiável, desconfiar se a notícia parecer exagerada com muitos adjetivos e, na dúvida, não compartilhar. Início de noite com chuva forte em Patos de Minas, aqui na região central. Inclusive, nós temos imagens ao vivo da Rua Major Gotti neste momento. Uma chuva mais forte, agora há pouco se abateu sobre a região, provavelmente nos outros bairros a gente tem aí também esse momento de chuva forte. E por volta das 6h55 de hoje, a Defesa Civil emitiu alerta, por meio daquelas mensagens que são encaminhadas aos celulares, alertando, avisando aí para tempestade com raios e rajadas de vento que ocorreriam nas próximas 2 horas, isso por volta das 7 da noite, por volta de 18h55. E aí, realmente correspondendo a essa previsão aí de chuva, veio uma chuva muito forte, realmente se abateu aqui por Patos de Minas. Eu estou falando exatamente da região central, como você vê aí na imagem ao vivo, dessa chuva que veio para a gente, Agora a gente tem aí um momento mais tranquilo, com relação à chuva. Nós temos o centro da cidade que ficou bastante alagado aí, aquela chuva rápida que vem, chuva de verão típica, Vem rapidamente, deixa as vias cheias d'água e depois escoa rapidamente também, a chuva para e ocorre realmente nessa época do ano esse tipo de chuva, esse tipo de instabilidade, E a gente mostrando aí para você essa imagem ao vivo da Major Gotti, bastante molhada, numa noite de sexta-feira, com chuva forte, confirmando previsão da meteorologia. Agora, por falar em meteorologia, vamos saber como é que fica o tempo neste fim de semana em Patos de Minas e em nossa região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Fim de semana deve ser com calor e possíveis instabilidades. Tendência de aumento na nebulosidade e pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar registra 50%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No domingo, variam entre 16 e 29. Em Lagoa Grande, no sábado e domingo, de 20 a 29 graus. Em Carmo do Paranaíba, no sábado, de 18 a 29 e no domingo, de 16 a 28. No sábado, em Presidente Olegário, de 18 a 30 graus e no domingo, de 17 a 29. Em Tiros, no sábado, de 18 a 30 graus e no domingo, a máxima prevista é de 29 graus. No sábado, em Vazante, de 20 a 30 graus e no domingo, mínima de 19 e máxima de 29 graus.
Racismo é crime no Brasil e pode levar à prisão. Ainda assim, os casos continuam sendo registrados. Saiba na reportagem a seguir como denunciar. O racismo pode ser gritado em um estádio lotado, pode aparecer em uma postagem nas redes sociais ou pode surgir em forma de provocação, disfarçada de brincadeira, mas ele sempre deixa marcas. No futebol internacional, um dos rostos mais conhecidos dessa luta é o do atacante brasileiro Vinícius Júnior. E o debate sobre racismo ganhou ainda mais repercussão recentemente após um novo episódio envolvendo o atacante Vinícius Júnior. Depois de marcar um golaço no estádio da Luz, em Portugal, o jogador denunciou ter sido alvo de ofensa racista por parte de um adversário durante a partida. A comemoração diante da torcida provocou reação imediata dos jogadores do Benfica e terminou em tumulto dentro do campo. O caso rapidamente tomou conta das redes sociais e reacendeu uma discussão que já se repete ao longo da carreira do atleta: o racismo no futebol e a necessidade de punições mais firmes para esse tipo de crime. No Brasil, o racismo é crime previsto na Lei 7.716 de 1989. Ele acontece quando há discriminação ou preconceito por causa da raça, da cor, da etnia, da religião ou da origem de uma pessoa. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Já a injúria racial ocorre quando a ofensa é direcionada a alguém de forma individual, ou utilizando elementos raciais para humilhar ou diminuir. Hoje, a legislação equipara a injúria racial ao crime de racismo. Na prática, isso significa punição mais rigorosa, sem possibilidade de fiança e sem prazo para prescrever. Não é exagero, não é opinião, é crime. De 2 anos a 5 anos é um crime importante, porque tem uma demanda muito grande no Brasil, né? A negativa do racismo não facilita essa luta, e essa exposição do Vini Júnior, né? Como a gente bem comentou, nunca deixa passar um ato de racismo sem que seja registrado, e os órgãos, né, tanto administrativo, criminalmente, até mesmo na esfera do futebol, têm tomado medidas cada vez mais drásticas com a punição, né, tanto dos jogadores quanto dos times, para que essa prática seja evitada. Quem sofre racismo tem direito à proteção do Estado. A vítima pode registrar boletim de ocorrência, acompanhar a investigação e buscar responsabilização criminal do agressor. Além disso, também pode entrar com ação na justiça pedindo indenização por danos morais. A pessoa vítima de racismo ou mesmo de injúria racial, ela já teve uma exposição excessiva, é algo que vai mexer muito com o âmago da pessoa. Então, você ainda ter esse movimento de denunciar, de procurar delegacia, fazer boletim de ocorrência, a gente entende que isso revitimiza a pessoa, com certeza, mas é muito importante essa denúncia, que é exatamente o que a gente fala desses casos públicos, né, que as pessoas denunciam e gera coragem para outras pessoas denunciarem. Qual reflexo isso pode ter? Muitas vezes a sociedade, vendo a repercussão e a punição desses autores, a prática deixa de ser tão reiterada, e isso é muito importante para a sociedade. Denunciar é um ato de coragem, mas também é um direito. Quando a vítima registra a ocorrência, ela não está apenas buscando justiça para si, está ajudando a combater uma prática que atinge toda a sociedade. Romper o silêncio é o primeiro passo para transformar a realidade. Em Patos de Minas, a OAB, através da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, tem feito um trabalho muito importante junto com a OAB estadual, né, diretamente em Belo Horizonte, para que as cidades do interior tenham cada vez mais difundidas as questões de cunho racial, um trabalho para que haja promoção desse público, e é uma reparação que dificilmente nós vamos alcançar, mas cada mínimo degrau alcançado já reflete positivamente para a comunidade preta. A seguir aqui no News, Patos de Minas investiga caso suspeito de Mpox após atendimento médico na rede pública de saúde. Entenda o que é a doença e quais são as formas de prevenção. Em um mercado cada vez mais competitivo, o currículo é o primeiro contato entre o candidato e a empresa. Um documento simples, mas que pode abrir portas ou fechar oportunidades antes mesmo da entrevista. Afinal, o que é certo e o que é errado e o que realmente não pode faltar em um bom currículo.
Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o currículo se tornou o principal cartão de visitas de quem busca uma oportunidade. Mas, apesar de parecer simples, muitos candidatos ainda cometem erros básicos que podem custar uma vaga. Informações em excesso, dados desnecessários e até falhas de português estão entre os deslizes mais comuns. Especialistas alertam que clareza, objetividade e sinceridade são fundamentais para causar uma boa primeira impressão. Não existe, digamos que, um currículo perfeito, como muitos dizem. Existe o currículo estratégico. O currículo estratégico é aquele em que o objetivo vai estar alinhado com a vaga para a qual você vai estar se candidatando. É muito importante frisar que o seu currículo ele tem que conversar com a vaga para a qual você está se candidatando naquele momento. O básico bem feito ainda é o segredo de um bom currículo. Nome completo, telefone atualizado, e-mail profissional e cidade onde mora já são suficientes nos dados pessoais. Em seguida, objetivo claro, experiências organizadas do trabalho mais recente para o mais antigo e formação acadêmica. Simples, direto e sem exagerar. O que não pode faltar? O currículo ele tem que trazer ali o nome completo do candidato e os seus contatos atualizados. Não precisa de endereço, CPF, não precisa colocar esse tipo de dado, eles são desnecessários nesse momento. Logo depois, você vai colocar o objetivo, a experiência profissional, logo após a formação e, por último, cursos complementares. Lembrando que toda essa estrutura do currículo ela tem que estar alinhada com o objetivo da vaga. Tanto lá no objetivo, quanto as experiências, você vai citar aquelas mais relevantes que condizam com a vaga, quanto os cursos complementares. Uma das maiores dúvidas é sobre a foto. Ela não é obrigatória, a menos que a empresa peça. Em áreas mais formais, como setor administrativo e jurídico, muitos recrutadores preferem currículos sem imagem. Já em segmentos como vendas ou atendimento ao público, pode ser aceita, desde que seja profissional, com fundo neutro e boa iluminação. Não é obrigatório ter foto em currículo. Você só vai colocar a foto quando a vaga fizer essa exigência. E se fizer, lembre-se que a foto tem que ser profissional. A organização visual também pesa na decisão. O ideal é usar fontes simples e legíveis, como Arial ou Calibre. Tamanho entre 11 e 12. O documento deve ter preferencialmente uma página, no máximo 2. Excesso de cores, informações desnecessárias e textos longos demais podem prejudicar a leitura. O seu currículo ele não pode ter excesso de informação na hora que o recrutador for analisar ele. O quão mais limpo ele for, melhor vai ser. Evite excesso de fontes de letras diferentes. Coloque ali um Arial, um Calibre, tamanho da letra entre 10, 12. Não coloque muitas cores, formas. Tenta deixar o seu currículo mais enxuto possível, porque no currículo menos é mais. E depois de passar pelo filtro do currículo, vem outro desafio, a entrevista. Especialistas orientam pesquisar sobre a empresa, chegar com antecedência, manter postura profissional e responder com clareza e sinceridade. Segurança e preparo podem fazer toda a diferença na etapa final. Prepare-se para a entrevista. Busque informações sobre a empresa, sobre a vaga para a qual você se candidatou. Chegue com antecedência. Se vista de forma profissional, que condiza com aquele ambiente. Se comunique de forma profissional. Evite falar gírias, palavrões, se comunique ali da forma mais assertiva e objetiva possível. Eu falo sempre que o currículo ele vai abrir portas para o candidato, porém a preparação, a organização e a clareza, ela vai manter ele no processo. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas investiga um caso suspeito de Mpox, varíola dos macacos, identificado essa semana após um paciente procurar atendimento médico na rede pública de saúde. A Prefeitura de Patos de Minas confirmou nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, o registro de um caso suspeito de Mpox. Trata-se de um homem de 29 anos, que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não possui comorbidades. O paciente foi atendido na UPA, onde foi realizado a coleta do material para exame. A amostra foi encaminhada para o laboratório em Belo Horizonte. A Secretaria de Saúde, por meio da vigilância,
epidemiológica monitora a situação. A primeira apuração aponta que o caso não tem vínculo epidemiológico com pessoas suspeitas de estarem contaminadas, ou seja, não há indicação de ligação com a cadeia de transmissão da doença. Ainda assim, o exame é necessário para descartar completamente a suspeita. De acordo também com a Prefeitura aqui de Patos de Minas, o resultado deve ser divulgado em aproximadamente 20 dias. Até lá, o caso segue sendo tratado como suspeito e ele também continua sendo acompanhado pelas equipes de saúde. O paciente encontra-se em casa. E a gente preparou uma reportagem justamente para explicar melhor o que é a mpox, né? Quais são os sintomas, de que maneira essa doença ela é repassada, de que maneira ela tem contágio. Tudo você acompanha agora na reportagem. Os casos de mpox voltaram a acender o alerta das autoridades de saúde em 2026. Mesmo com números menores do que ano passado, o vírus continua em circulação no país e sob monitoramento constante. Em Minas Gerais, já há registro confirmado neste início de ano. O Brasil confirmou 88 casos de mpox em 2026, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 2025 foram registrados 1.079 casos e 2 mortes em todo o país. No mesmo período do ano passado, o Brasil contabilizava 215 notificações da doença. A mpox é causada por um vírus transmitido principalmente por contato íntimo ou muito próximo com uma pessoa infectada. Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça, ínguas e lesões na pele, que se manifestam como bolhas ou erupções características. Esse vírus é passado de pessoa para pessoa através do contato de lesões de pele, de saliva, de roupas, de contato sexual de uma pessoa contaminada para, naturalmente, a pessoa não contaminada. Então, a gente pega essa doença de um contato com um doente. Essa é a virose causada pelo mpox. Essa doença, começa às vezes como se fosse uma gripe, um mal-estar, uma febrinha, dor muscular, às vezes uma íngua, mas a lesão característica delas são lesões na pele, que começa com uma manchinha e com o tempo vai virando pequenas feridas, com bolha, pus, crosta e a lesão propriamente dita. Na maioria dos casos, a doença apresenta evolução leve e os pacientes se recuperam sem a necessidade de medicamentos específicos. O tratamento é voltado para o alívio dos sintomas, como o controle da dor e da febre, além de cuidados com as lesões. Casos mais graves ou pacientes com baixa imunidade podem exigir acompanhamento médico mais rigoroso e, em situações específicas, uso de antiviral disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Essa doença, na maioria das vezes, aqui no Brasil e fora da África, ela não tem muita gravidade. Ela tem uma cura, 90% das vezes, de uma semana até um mês. E, às vezes, a complicação dela ocorre, às vezes, em paciente que já tem outras doenças, como uma imunodeficiência, um diabetes grave ou recém-nascido. Ou, às vezes, quando essas lesões de pele se tornam muito grandes, umas feridas enormes, próximo ao olho, na boca, na mão, e isso pode deixar cicatrizes, isso pode ser uma porta de entrada para uma bactéria e causar uma infecção bacteriana grave. Então, às vezes, a complicação da doença, às vezes, é mais importante do que a doença propriamente dita. Reconhecer os sintomas e buscar atendimento diante de qualquer suspeita faz toda a diferença para evitar a transmissão. A prevenção, como é que é feito? É evitar aglomerações, onde a gente tem notícia que existe essa doença, evitar frequentar grandes ambientes com muita gente, evitar beijos em pessoas desconhecidas, sexo desprotegido. Quando a gente, profissional de saúde que vai trabalhar com doente, tem que usar luva, tem que usar máscara, porque o contato com a ferida é a grande fonte de contaminação. Nos pacientes ou nas pessoas que têm grande risco de ser contaminado, existe a vacina. Mas ela não é dada a todas as pessoas, ela só é aplicada nas pessoas que têm um contato muito forte, profissionais de saúde ou que têm uma imunodeficiência muito grande. Mas o importante de tudo é a gente orientar para as pessoas se cuidarem. Informação importante por isso, né? Para que a gente se cuide.
A seguir, nova regra permite compra de placas veiculares em qualquer cidade do estado de Minas. E Redicop promove campanha solidária SOS Zona da Mata Mineira. A colheita da safra de soja 2025-26 no Brasil já começou a ganhar ritmo, mas ainda está atrasada em relação ao ano passado. A situação preocupa produtores e também o setor de abastecimento. A colheita da soja no Brasil atingiu 30% da área cultivada, segundo o levantamento da consultoria AG Rural. O número representa avanço em relação à semana anterior, mas ainda está abaixo dos 39% registrado no mesmo período da safra passada. De acordo com a mesma época passada, a colheita da soja está um pouco mais atrasado, né? Devido ao plantio atrasado, onde teve mais demoras das chuvas, e agora essa quantidade de chuva, aonde dificulta, né, tá a umidade correta para poder estar entrando na colheita dos grãos e também a grande quantidade para poder estar descarregado nos armazéns, porque com a quantidade de umidade que está, precisa passar por secagem para depois ser armazenado no tonel. E isso demora mais no processo e acaba atrasando um pouco mais na colheita no campo. Segundo o agrônomo, o atraso também pode influenciar outras culturas, como o milho safrinha, que depende da liberação das áreas colhidas. Além disso, qualquer instabilidade climática pode prolongar ainda mais o cronograma no campo. Impacta um pouco na qualidade do grão, né? E isso aí pode diminuir um pouco no valor da soja na hora de fazer o acerto. E também a perca no campo, porque devido à quantidade de chuva, se passar da área, as vagens podem abrir e ter a germinação dentro da vagem. Então, acaba também aumentando a perca dentro da lavoura. Especialistas reforçam que o momento é de atenção, mas ainda não de alarme. A evolução da colheita nas próximas semanas será determinante para confirmar as projeções de uma safra volumosa e manter o equilíbrio no abastecimento e nas exportações. Com a estiagem, né, o grão vai chegar na umidade certa no campo, onde vai melhorar a questão de aproveitamento, de rendimento de colheitas e também, consequentemente, aumenta no armazém, onde vai melhorar a quantidade de soja beneficiada para poder estar armazenando. Com o objetivo de aumentar a concorrência e reduzir custos, uma nova regra permite compra de placas veiculares em qualquer cidade do estado de Minas. A medida foi oficializada por meio de decreto do governo de Minas e altera uma prática que limitava o proprietário a procurar uma estampadora apenas na região do registro do veículo. A nova regra já está em vigor e muda uma prática que até então limitava a escolha do motorista à região onde o veículo estava registrado. Agora, proprietários podem procurar qualquer empresa estampadora credenciada pelo Detran em todo o estado, o que amplia a concorrência e pode impactar diretamente no bolso do consumidor. A medida faz parte de um processo de modernização dos serviços de trânsito e busca garantir mais liberdade, transparência e eficiência no atendimento. Anteriormente, havia uma limitação de que a escolha dessa estampadora estava condicionada à circunscrição de registro do veículo. Agora, não há mais essa limitação. E essa mudança foi motivada pela publicação de um decreto 49.182, que saiu no último sábado, dia 21 de fevereiro, e que revogou a regulamentação anterior que implementava essa limitação. A regra vale para o primeiro emplacamento, transferência de propriedade e também nos casos de perda, extravio ou dano das placas. A expectativa é que o aumento da competitividade possa impactar diretamente no bolso do consumidor, com preços mais acessíveis e melhor qualidade no atendimento. A gente pode ver uma série de benefícios para os cidadãos de Minas Gerais. Amplia-se o acesso ao serviço, aumenta-se a concorrência entre as empresas, evita-se a formação de monopólios e ainda contribui para a redução dos preços. Por quê? O ambiente agora ele está mais competitivo.
E ainda a gente tem um incentivo na melhoria da qualidade do serviço prestado por essas empresas, tendo em vista que agora a escolha do cidadão ela está diretamente relacionada à qualidade desse serviço. Ele vai procurar empresas que prestem um serviço de maior qualidade com preços mais competitivos. A nova regra já está valendo em todo o estado e promete facilitar a vida de quem precisa regularizar o veículo, dando mais autonomia ao motorista na hora de escolher onde fazer o emplacamento. Uma campanha para ajudar as famílias que estão sofrendo na Zona da Mata Mineira foi lançada pela Redcop por meio de suas cooperativas. SOS Zona da Mata é o nome da campanha criada pela Redcop para ajudar as vítimas da Zona da Mata Mineira. Ao meu lado está o Diego Leão, que vai contar um pouquinho, sobre essa iniciativa. Diego, conta pra gente como que está funcionando a campanha. Então, a campanha nasceu de um sentimento simples, mas também muito nobre, que é ajudar os mais necessitados aí diante dessa tragédia que aconteceu na Zona da Mata Mineira. Foram enchentes e deslizamentos que afetaram dezenas, milhares de famílias. E a Redcop, como ela não poderia ficar parada mediante essa situação. A gente já ajudou diversas pessoas em diversas outras áreas do estado, pessoas aqui de Patos com campanha de doação de sangue, quando teve as enchentes na cidade. Então, quando teve no Rio Grande do Sul também a tragédia com as enchentes lá, e a gente entendeu que era o momento de ajudar essas pessoas afetadas na Zona da Mata. Então a gente criou uma campanha solidária que envolve o apoio das cooperativas, as cooperativas aqui de Patos, Suinco, Semil, Copatos, Credicopa, Cooper Gerais, entre outras cooperativas, elas vão fazer as suas doações, mas nós estamos dando a oportunidade de quem quer doar também saber onde doar, e nós seremos a ponte entre quem quer doar e doadores. Então essas cooperativas também serão locais de arrecadação. Se você deseja doar, é só procurar uma das cooperativas ou o Instagram da Redcop, @redcop.patosdeminas. Lá tem as informações sobre os pontos de coleta. Nós vamos fazer as arrecadações até o próximo dia 10 de março, aí é o último dia para arrecadarmos esses mantimentos e enviarmos aos mais necessitados na Zona da Mata. É isso mesmo, Diego. Nós sabemos que nesta situação, toda ajuda faz toda a diferença para essas pessoas. Então, para quem está nos assistindo, tem vontade, está sentindo no coração que quer ajudar, quer doar, quais são os produtos, como que funciona? A gente começou com os itens básicos, para que as pessoas afetadas elas possam começar com o mínimo. Então a gente está pedindo os produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e água, mas não é restrito a esses produtos. Se você tem roupas que você queira doar, se você tem ração para animais também que às vezes se perderam dos seus tutores, nós vamos receber todos os tipos de produtos e materiais, faremos a seleção desses itens que vamos receber e encaminharemos aos mais afetados. Eu acho que eles estão nesse momento precisando de qualquer apoio, então tudo que vier vai ser muito bem-vindo. É isso mesmo, a campanha vai até o dia 10 de março e depois desse período vocês mesmos que vão encaminhar esses mantimentos para as pessoas, como vai funcionar? Isso, a gente vai estruturar esse envio, a gente já tem uma iniciativa aí da Semil disponibilizando os caminhões para que possam levar os mantimentos à Zona da Mata, mas nós também da Suinco, alguns outros parceiros já se mostraram interessados em apoiar da maneira que for possível para levar os produtos e fazer chegar à mão de quem realmente está precisando nesse momento. Diego, muito obrigada pelas informações e parabéns pela iniciativa. A sua doação pode fazer toda a diferença. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. E a gente não tem dúvida, que a população dedicada e bondosa do Alto Paranaíba não vai deixar de se engajar nessa campanha, que precisa muito aí para que a gente possa ajudar os nossos irmãos da Zona da Mata. O NTV News termina. Eu te encontro na segunda-feira, às 18 horas, no Debate Esportivo. Amanhã, quem vai estar aqui na bancada do News é Matheus Borges. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.